Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Para mim está maravilhoso, mas para Jesus pode ser muito melhor. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Pelo amor de Deus, Deus merece mais, né? Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Agora sim, como foi falado, para quem não me conhece, e também para quem me conhece, eu me chamo Eduardo, continuo me chamando Eduardo, Eduardo, Dona Francisca Bravo. Com a graça de Deus, sou servo desse grupo de oração, com muita honra, muito carinho. E hoje o Senhor me trouxe aqui nesta noite para que eu pudesse proclamar a sua palavra e pudesse ser o portador de uma boa e nova notícia na sua vida. Amém? E eu queria convidar o pessoal que está do lado de fora da igreja para entrar, porque do lado de fora você não vai ganhar graça nenhuma. A graça está aqui dentro. Lá na rua você só vai encontrar outras coisas. Então convido você para entrar para que a gente possa se aproximar e sentir essa graça mais de perto. Amém? Vamos ler comigo o tema desta noite. O bom pastor da vida por suas ovelhas. O ensaio foi perfeito, agora vamos ler de verdade. De novo. O bom pastor da vida por suas ovelhas. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu tenho um bom pastor. Eu tenho um bom pastor. Que dá a vida por mim. Que dá a vida por mim. Agora olha para o irmão do seu lado e fala: você tem um bom pastor. Você tem um bom pastor. Que dá a vida por você. Que dá a vida por você. Meus irmãos, nós temos um bom pastor que dá a vida por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que o Senhor todas as quintas-feiras nos seduz e nos chama para vir até aqui, para que Ele possa nos pastorear, para que Ele possa nos direcionar. E o bom pastor não abre mão das suas ovelhas e nos traz até aqui. Meus amados, se a gente olhar para a vida pública de Jesus, os 3 anos de vida pública, a gente pode dividir a vida pública de Jesus em 3 partes. A primeira parte é a parte que Jesus está implantando o seu reino. É uma parte mais enigmática, de chamado, muitas curas, muitos milagres. Jesus começa a reunir os seus, chamar os seus. E aí quando a gente entra para essa segunda parte, já no segundo ano, a vida de Jesus, as suas pregações começam a ser mais catequéticas, mais formativas, porque uma multidão já o seguia. Então Jesus chega, começa a reunir os seus, ele começa a apresentar o reino de Deus. Depois, numa segunda parte, quando aquela multidão já o segue, ele começa a catequizar os seus, ensinar a sua catequese, implantar a sua doutrina na vida dos seus. E aí na terceira parte, no último ano, quando ele saberia que ele iria retornar ao Pai, Jesus começa um processo institucional, um processo de instituição da sua igreja. Jesus começa a preparar a organização da sua igreja para que ele possa ir e deixar a igreja pronta aqui, para que o Espírito Santo logo após o Pentecostes venha e possa direcionar essa igreja. Amém? Estou explicando isso para vocês, falando que agora você vai abrir sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, João 10, de 10 a 16, porque essa leitura, esse evangelho, ele se passa justamente nessa terceira fase, nessa fase institucional, aonde o Senhor está preparando a sua instituição e a sua igreja. O evangelho se passa mais ou menos por volta de 2 meses e meio a 3 meses da paixão. Faltavam apenas 3 meses para que Jesus pudesse retornar ao Pai, sofrer a sua paixão, ressuscitar e retornar ao Pai. Amém, misericórdia? O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai.
dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Esta é a palavra da salvação. Dá um beijo na sua vida e bate uma salva de palmas para a palavra de Deus. Meus amados, como eu dizia, Jesus já estava instituindo a sua igreja, já estava preparando a sua ida. E aí ele começa a tratar o seu povo como ovelha, e mostrando que ele é o bom pastor e ele é o único pastor. E aí ele vai falando: o bom pastor conhece as suas ovelhas, o bom pastor vai atrás da ovelha perdida. Tem outras ovelhas fora desse redil que eu quero elas para mim. E Jesus começa a nos tratar e tratar o seu povo como ovelhas. E quando eu meditava essa palavra, eu falava: mas por que ovelha? A gente vem de um seminário de vida no Espírito, que algumas ovelhas, e também no nosso seminário, um dia também nós fomos ovelhas e continuamos todos ovelhas do Senhor. Por que esse termo ovelha? E eu comecei a pesquisar um pouco as características da ovelha. E aí eu fui buscar lá na internet, no Google, falei ovelha, e comecei a pesquisar tudo sobre ovelha. E aí eu comecei a ver que uma das características da ovelha é que a ovelha é insegura. A ovelha é insegura e ela precisa de viver no rebanho. Conhece alguém que é inseguro, que precisa do outro para viver? Conhece alguém que não tem segurança quando está sozinho? E muitas vezes nós nos sentimos fortes, seguros, né? Nós nos sentimos o tal, eu sou o cara, mas quando a tempestade vem, a gente fica todo inseguro. E a ovelha precisa ser pastoreada. Assim como nós podemos nos achar seguros, tocar a nossa vida, levar a nossa vida lá fora sem a presença do nosso pastor, mas quando o bicho pega, para onde a gente corre? Para os pés do pastor. Uma outra característica da ovelha: a ovelha é míope, ela não enxerga direito. Olha, meus amados, quantos de nós temos uma visão limitada? Quantos de nós não enxergamos direito? Não é só aquele dos óculos, não, Dino. É aquele que tem zero miopia e zero astigmatismo, mas é cabe escuro, não enxerga, não consegue ver o que acontece. E muitas vezes na nossa vida a gente acha que sabe tudo, que vê tudo e que enxerga tudo. E na verdade, como ovelha também, nós temos uma visão limitada. Nós não conseguimos enxergar além do que está à frente dos nossos olhos. Uma outra característica da ovelha: ela é teimosa. Já viu um pastor pastoreando um rebanho? Toda hora tem uma querendo sair para cá e ele tem que pastorear para cá, uma quer fugir, ele tem que cercar. E quantos de nós não somos teimosos? Às vezes nós colocamos uma coisa na nossa cabeça e a gente vai até o fim e a gente acha que aquilo é a nossa verdade, a gente cria as nossas verdades e a gente acha que essa verdade é a única e a gente vai nessa teimosia e a gente sofre tanto com isso, não é verdade? Uma outra característica das ovelhas: as ovelhas têm o costume de bater a cabeça entre si. Quantos de nós não vimos batendo cabeça aí nesse mundo afora da nossa vida? Quantos de nós não ficamos dando cabeçada em certas coisas e a gente dá cabeçada e nem sabe com quem está dando e continua dando cabeçada porque a gente muitas vezes não consegue levantar os nossos olhos porque a nossa visão é limitada, a gente não pensa em levantar os olhos porque a gente é teimoso. E muitas vezes a gente não levanta os olhos porque a gente é inseguro. Olha como uma característica vai somando-se a outra e como isso parece com cada um de nós. E aí tem mais uma característica que eu vou me ater um pouco mais nela. E as ovelhas, elas conhecem o pastor pelo cheiro e pela voz. A ovelha conhece o cheiro do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Porém, para que isso aconteça, a ovelha precisa de ter um contato diário com o seu pastor. A ovelha precisa ter intimidade com o seu pastor. Porque se a ovelha não tem intimidade com o seu pastor, ela não vai ter o discernimento e ela não vai conseguir ouvir a tua voz e sentir o teu cheiro. E uma outra coisa: o bom pastor é aquele pastor que é firme com as suas ovelhas. É aquele pastor que pastoreia com a voz firme, com uma voz imponente.
E muitos de nós, se não tivermos a voz firme do nosso pastor na nossa vida, fatalmente a gente vai se desgarrar e vai se perder. Fatalmente a gente vai correr para outros lados. E aí, se a gente voltar um pouquinho nesse evangelho, lá no versículos 2 e 3, volta na sua Bíblia lá, nos 2 e no 3. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama as ovelhas pelo nome e as conduz pela pastagem. Meus irmãos, é o pastor que abre e é o pastor que fecha a porta. É o pastor que abre a porta para que a ovelha possa entrar e ir para a pastagem, e é o pastor que conduz as ovelhas de volta para o redil e também fecha a porta. E olha, muitas vezes Deus tem fechado tantas portas na nossa vida e a gente não entende o porquê, e a gente se reclama, se revolta, a gente não acha, até se zanga com Deus, acha que Deus não está enxergando a gente, mas muitas vezes Deus está fechando essa porta porque Ele quer abrir uma outra porta muito melhor para mim e para você. Quantas e quantas vezes Deus fecha a porta de um relacionamento e esse relacionamento dói na carne e a gente chora, a gente sofre, a gente sente e a gente reclama com Deus a perda desse relacionamento, mas foi Deus que fechou essa porta e a gente não entende por que a gente está perdendo. E Deus mantém essa porta fechada, porque muitas vezes a gente está ali chorando e a gente não consegue enxergar que a gente está chorando por um mané e Deus está preparando um José. É porque, como eu dizia, a nossa visão é limitada, nós somos teimosos, nós somos inseguros, né? E quantas vezes Deus fecha a porta de certos negócios, Deus fecha a porta de certos empregos, Deus começa a fechar a porta e tem hora que você acha que não vai dar certo, e você começa a investir, colocar sua energia em uma coisa e aquilo dá tudo errado, e você não, meu Deus, por que eu não consigo? Eu vejo tanta pessoa próspera, mas as minhas coisas não dão certo, e muitas vezes Deus está fechando essa porta porque Ele quer abrir uma outra porta melhor para você. Muitas vezes Deus está fechando essa porta para você, porque se você ficar nessa porta, você vai trabalhar tanto, você vai focar tanto no trabalho, você só vai pensar no dinheiro, que você vai esquecer do pastor. E aí o pastor está abrindo uma nova porta que você vai trabalhar menos, não vai te faltar nada e você não vai sair de perto dele, porque vai sobrar tempo para você estar com ele. Porque o maior medo do pastor é que a ovelha se perca. Eu falo isso por exemplo, ano passado a minha empresa começou a chover oportunidades de negócio, e eu comecei a absorver aquilo tudo, e aquilo começou a entrar, e quando eu vi, eu estava tão absorvido em tanta coisa de negócio que estava faltando tempo para o meu pastor. E aí Deus começa a ajustar as coisas, porque a gente olha para Deus e fala, Senhor, não está dando mais tempo, e aí Deus começa a fechar a porta, começa a tirar isso da minha frente, tira aquilo da minha frente, e aí você vai enxergar que aquilo que você está perdendo, você não está perdendo, é o pastor que está cuidando de você, para que você continue firme, perto, para que você possa continuar ouvindo a sua voz e sentindo o seu cheiro. Muitas vezes, meus amados, Deus permite que a doença chegue na nossa vida, para que a gente volte os olhos para o nosso pastor, porque a gente tem uma vida tão acelerada, uma vida tão corrida, uma vida tão maluca, que às vezes Deus permite que a doença chegue, para que a gente possa parar um pouco. E quando a gente fica doente, a gente volta para o pastor, a gente volta às nossas orações, sobra tempo porque a gente está na cama, ou está em casa, ou a gente está impedido de fazer as nossas atividades diárias, e Deus permite que isso aconteça em você para que Ele não te perca. Olha, meus amados, muitas vezes o pastor fecha a porta dentro da igreja, muitas vezes o pastor fecha as portas dentro da própria igreja, porque tem certos momentos que você tem que parar de servir e sentar um pouco no banco, porque você precisa ser cuidado. E aí você não entende porque o pastor está fechando essa porta, porque eu queria servir, Senhor, não, mas não é hora de você servir, é hora de eu cuidar de você, é hora do pastor cuidar da ovelha. E muitas vezes eu tenho um desejo, o meu sonho, eu tenho o dom de cantar, e eu quero cantar, o meu sonho é cantar, eu canto muito, minha voz é maravilhosa, mas o Senhor não me dá a oportunidade de cantar. E o povo da igreja não me deixa, ninguém me convida, tem tanta missa aí, mas ninguém me chama para cantar. E eu começo a me zangar com Deus, eu falo, Senhor, a minha voz é linda, a minha voz é maravilhosa, e Deus não me permite. E aí de repente eu sou convidado para ficar lá na acolhida na porta da igreja. Eu falo, Senhor, mas aqui não é o meu lugar. Mas o pastor está fechando a porta da música, porque ele primeiro precisa te tornar servo.
para depois te colocar para cantar. Porque se o Senhor te coloca para cantar de cara, você vai achar que a sua estrela brilha mais que a estrela dele. E muitas vezes a gente precisa de aprender a ser servo para poder estar lá na frente e para poder entender que eu não vou brilhar, que vai brilhar a estrela do Senhor através da minha voz e através da minha música. Muitas vezes o pastor fecha a nossa porta em certos lugares. Estou falando dentro da igreja mesmo, porque não é o lugar de você estar ali. E a gente precisa de aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Semana passada uma pessoa me procurou para conversar comigo. Começou a me contar um pouco da história da vida dela, da família dela. E está vivendo um caos. Nada dá certo. A família brigando por causa de herança, por causa de dinheiro, os irmãos se matando. Há 3 semanas atrás, a irmã invadiu a casa da mãe para poder tomar a guarda da mãe, que a mãe é uma velha, uma senhora. Chamaram a polícia, a mulher foi presa, mas está um inferno. E ela fala: tem alguma maldição na minha família, tem alguma coisa que está errada, está tudo errado, ninguém é feliz lá dentro, ninguém consegue ser feliz lá dentro. E eu falei com ela: olha, está faltando você ouvir a voz do seu pastor, está faltando a sua família ouvir a voz do seu pastor. E ela dizia para mim: não, mas a fulana todo domingo está na missa. Olha, meus amados, uma vez por semana, 1 hora, num domingo, não é necessário para que você tenha intimidade com o seu pastor. Uma vez por semana na Santa Missa, cumprindo o preceito maravilhoso, amém, mas não vai te dar intimidade para você poder sentir o cheiro, para você poder sentir, ouvir a voz, para você entender do seu pastor. E eu falava com ela: filha, vocês precisam voltar a vida de vocês para Deus. Não é que Deus, nosso Deus, seja um Deus que pune, mas é um Deus que permite muitas vezes que as coisas aconteçam para que a gente possa olhar para Ele e enxergá-lo. Meus irmãos, muitas vezes o pastor permite que a gente quebre as nossas pernas. Você sabe por quê? Porque quando a ovelha quebra a perna, o pastor tem que carregar ela no ombro. E quando o pastor carrega ela no ombro, ela está perto do cangote do pastor, e aquele cheiro vai ficar impregnado na narina dela. O ouvido dela está perto da boca do pastor, onde ela vai ter intimidade e vai ouvir a voz do pastor o tempo inteiro. E a ovelha de perna quebrada, carregada no ombro pelo pastor, ela vai ficar ali até a sua perna sarada. E quando o pastor entender que essa ovelha está sarada, ele novamente colocará ela no chão para que ela possa caminhar sozinha. É nos momentos das nossas maiores dificuldades que o pastor coloca a gente aqui, junto dele, para que a sua voz fique marcada no nosso ouvido e que o seu cheiro fique latente nas nossas narinas. É assim que o pastor faz, meus irmãos. E olha, o mundo hoje está cheio de pastor. O mundo hoje tem tanto pastor, está te oferecendo tanta coisa, que muitas vezes as vozes dos falsos pastores têm ofuscado a voz do pastor verdadeiro, porque a gente não tem criado intimidade, a gente não tem criado proximidade, e aí a gente começa a ouvir um monte de pastor de fora que não é pastor, que é mercenário, e aí o que acontece? A gente acaba se perdendo. A gente vive numa geração de tecnologia, onde a internet é maravilhosa, mas deu voz para muita gente, e muitas vezes nas nossas caminhadas pela internet, nos nossos rolar de dedos, a gente começa a ouvir certas coisas de falsos pastores, que cuidado com isso, porque isso pode entrar dentro do nosso coração e desviar do nosso verdadeiro pastor, que é o Senhor. Olha, meus amados, o maior medo do nosso pastor é te perder e me perder. O maior medo do nosso pastor é que a gente se desgarre do rebanho, porque se a gente se desgarrar do rebanho, o lobo vem, abocanha e aí não tem mais volta. E aí a gente volta para o tema dessa noite, que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Deus dá tudo para te ter de volta. Deus inclusive deu o seu próprio filho numa cruz para te ter de volta. Isso é tão clichê, isso é tão falado, isso é tão repetido, mas isso é tão grandioso. Porque olha, quem é pai e mãe sabe o que é o amor de um filho. Mesmo que ele esteja no ventre, Lívia, Amanda, Fernanda com Tereza chegando agora, no hospital, sabe? A gente sabe o que é amor por eles. Imagina só ter que abrir mão
do Mateus, do Miguel, da Alice, por um monte de ovelhas desgarradas, por um monte de ovelhas que não vale nada. E muitas vezes nós somos essas ovelhas desgarradas que não valemos nada, mas nós temos um pastor que é tão bom, que manda seu filho no meio de nós, encarnar, viver, morrer, sofrer, lutar numa cruz, sofrer numa cruz, para que a gente possa olhar para ela e ouvir a sua voz. Essa noite o Senhor me falava no meu coração que Ele quer cuidar da gente. O Senhor quer cuidar de nós. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer cuidar das suas ovelhas. Ele quer cuidar do nosso coração. O Senhor quer cuidar de cada um de nós porque o Senhor não quer que a gente se perca. Muitas vezes eu questiono o Senhor porque o Senhor não volta logo. Jesus, por que o Senhor não volta? Tem tanta coisa acontecendo, tanta atrocidade no mundo. O povo agora está levando boneca para ser internada. O povo está criando boneca. E eu falo, Senhor, então vamos parar. E mais uma vez o Senhor fala no meu coração, meu filho, eu preciso de buscar mais ovelhas que estão fora do meu redil. Eu preciso buscar mais ovelhas que não estão próximas de mim. Não chegou a hora porque eu quero salvar mais gente. Eu não quero perder ninguém. Vamos ficar de pé? Feche um pouco os teus olhos. Eu queria te convidar você nesse momento a você pedir a graça da intimidade com Deus. Senhor, dá-me a graça de ouvir a tua voz. Dá-me a graça, Senhor, de poder aprender a sentir o seu cheiro. Dá-me, Senhor, a graça de estar perto de ti, porque eu sou uma ovelha desgarrada, Senhor. Eu sou teimosa, eu tenho uma visão limitada, eu sou insegura. Eu vivo querendo me escapar do rebanho, Senhor, mas eu quero te pedir, Senhor, eu sou como um pastor. Tenha uma voz forte e firme no meu coração para que eu não saia dos teus pés. Dai-me, Senhor, nessa noite, nos dai, Senhor, a graça da intimidade, de ser próximo, Senhor. O Senhor quer falar para nós nessa noite, meus amados, e se a gente ouvisse mais a sua voz, nós erraríamos menos. Se nós ouvíssemos mais a sua voz, nós bateríamos menos na cabeça. Se nós ouvíssemos mais a tua voz, nós entenderíamos por que essa porta se fecha e por que a outra se abre. E vai pedir ao Senhor agora que Ele possa cuidar do seu coração. Apresenta o seu coração de ovelha, aquele coração pequeno, inseguro, teimoso, limitado. Vai colocando diante do Senhor no seu coração e vai dizendo: Senhor, cuida de mim, vem cuidar da minha vida, Senhor, cuida do meu coração, cuida das minhas preocupações. Eu tenho tido tantas, Senhor, e eu não quero me preocupar mais, porque eu tenho um pastor que cuida, que me direciona. Acalma o meu coração daquilo que tem me preocupado há tanto tempo. E cantando agora, nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa cuidar de cada um de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Bota a mão no seu coração também. Deus cuida de mim. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Deus cuida de mim, na sombra das suas
não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Abre seus braços para você receber esse cuidado dele. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, o teu cuidado especial na vida de cada um de nós que aqui estamos. Venha cuidar, Senhor, não só da nossa vida, mas também da nossa casa, da nossa família. Cuida, Senhor, do nosso trabalho. Cuida, Senhor, das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Cuida, Senhor, das pessoas pelas quais a gente ora. Cuida, Senhor, das pessoas pelas quais nós trazemos no coração nesta noite, Senhor. Cuida, Senhor, dos teus projetos, Senhor. Cuida, Senhor. Vem cuidar, Senhor. Vem cuidar de todos nós, Senhor. Porque nós reconhecemos que nós somos como ovelhas inseguras, ovelhas teimosas e indefesas, Senhor. Que nós somos necessitados deste cuidado, Senhor. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, venha cuidar de nós. Mais uma vez nós vamos pedir, Deus, cuida de mim, Senhor. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Meus irmãos, uma ovelha que é próxima ao pastor, uma ovelha que tem intimidade com o pastor, que vive próximo do pastor, nem se ela quiser se perder, ela não se perde, porque o pastor não mente. Que essa noite nós possamos ter isso no nosso coração. Se a gente é íntimo, está próximo, mesmo quando a gente decidir se perder, a gente não se perde, porque o pastor vai atrás da ovelha perdida e ele não deixa que a gente se perca. Amém? É que o seu louvor ao céu, agradecendo ao Senhor.